O que eles quiseram foi algo muito próximo do livro que aparece, da teoria que aparece no livro Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Se alguém teve a oportunidade de ler esse troço horroroso. Mas lá, praticamente, ele define os termos república e de uma forma que você precisa resguardar a revolução e aquelas pessoas que são contrárias ao Estado, que seria a representação da vontade geral. Ele quer dizer, cada um de nós tem um lado assim que é pró-coletividade. Então todo mundo no fundo quer viver na coletividade. Então se você vive segundo determinadas leis, é porque você quer. Você não abandona a liberdade. Você é livre e você vive na coletividade porque você quer. Se alguém vai contra essa coletividade, reclama de alguma lei, acha que tem algo injusto, ele é uma espécie de contra-revolucionário. O Código Penal deveria prendê-lo ou matá-lo. Rousseau escreve isso com todas as linhas no Contrato Social. E o Robespierre, que é um homem que assume a liderança aí, era um leitor fanático de Rousseau. O que você percebe é que eles começam a aplicar essa teoria. Não tem nada a ver com a longa experiência do passado, como falavam Thomas Jefferson e John Adams, querendo saber, né? As cartas que eles trocavam, os revolucionários americanos, demonstram assim um conhecimento das experiências do passado muito grande. A mesma coisa o Império do Brasil, quando ele é formado. O José Bonifácio conhecia muito bem as experiências do passado e buscou naquilo também inspiração para fazer o nosso modelo. E na França era algo meio novidade, né? Era coisa meio russoniana. A experiência francesa acaba não dando certo, nem para o lado dos mais moderados, que tiveram suas cabeças arrancadas no meio da praça pública, porque foram considerados contra-revolucionários, e nem para o lado dos mais exaltados, que eram os jacobinos, né? Liderados aí por Robespierre. Eles acabam perdendo a cabeça do mesmo jeito. Depois deles, ocorre uma tentativa de governo moderado de novo, e convidam para fazer parte de uma espécie de consulado alguém popular, porque senão o povo ia se revoltar de novo contra eles e ia derrubar tudo. Então eles chamam um general baixinho, popular, que dizia que só queria ser um professor de matemática, o Napoleão Bonaparte. Né? Fizeram uma espécie de entrevista de emprego com ele, ele disse, não, só quero ser professor, gosto de estudar história e matemática. Eles, esse cara é perfeito, é popular, todo mundo gosta dele, ele não quer o poder. Então, dá um tempinho, ele toma o poder dos dois e se declara imperador. Então você vê que a Revolução Francesa foi uma doideira, né? Depois ele vai ser derrubado também, até ter a restauração da Casa de Bourbon. É uma loucura. Só que, como todos nós sabemos, eu não falei do Rousseau como o intelectual que escreve sobre a Revolução e inspira besteira. Depois, na Alemanha, você tem a figura do Karl Marx, que também vai estudar muito a Revolução Francesa como modelo. E vai estudar muito a Revolução Francesa e vai estudar também muito filosofia materialista. Ele vai estudar muito o Demócrito, o Epicuro e por aí vai. E o Karl Marx elabora uma espécie de teoria revolucionária. Ele pega a questão social, que é essa da pobreza, coloca no centro das coisas. Aí vocês vão pensar, então foi Marx que colocou a economia na jogada. Não. Eu não sei se vocês sabem, eu dou aula de livros clássicos, né? Lá em Santos eu tenho grupos para a gente ficar lendo textos clássicos. E nós já identificamos no próprio Aristóteles, Platão não, no Aristóteles tem o primeiro ensaio sobre análise política pela economia. Tanto que ele definia democracia diferente de Platão. Platão é uma espécie de governo da multidão, e para Aristóteles é governo dos pobres. O Aristóteles já ensaia essa visão mais econômica. O problema de Karl Marx é que ele pega a experiência da Revolução Francesa e ele quer transformar aquilo numa espécie de ciência e de técnica, né? A tal da praxis. Então, os mais pobres teriam que fazer determinadas coisas, inclusive com uso de violência, para poder, né, ter a sua libertação. Libertação, senhores, é simplesmente a aquisição de um estado no qual ninguém vai te proibir de fazer determinadas coisas. É diferente da liberdade mesmo, né? Da posse da liberdade. Mas enfim, você adquire a libertação de um estado de semi-escravidão, que não é escravidão, é mão de obra paga mesmo. E a gente está no contexto da Revolução Industrial. E todo aquele dinheiro guardado pelos patrões e tudo, ele será dividido entre as pessoas, e as indústrias, as tarefas habituais serão divididas, compartilhadas, etc.
É um grande resumo aí da teoria, não é marxista, porque isso aí é muito mais detalhado. E quando você tem a Revolução Russa, você tem um povo que está aí diante de um atraso industrial, mas ao mesmo tempo você tem um czar, né? O czar era o rei dele, de modelo absolutista ainda, e começam a fazer passeatas, sem muito jeito, muitos são fuzilados, sem muito jeito de governar, muitos são fuzilados, e depois você tem toda a reviravolta que vai criar um partido, e depois desse partido você vai ter uma divisão interna, e dessa divisão interna, que é chamada até tesoura, que a gente brinca, né? Dessa divisão interna, uma briga que vai no fundo cortar as cabeças da família real inteira, colocá-los numa guerra civil, e dessa guerra civil vai surgir o vitorioso, que é o partido, o grupo dos bolcheviques, né? Quer dizer em russo maioria, e esse partido vai tomar o poder. Tomando o poder,